gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu vim aqui para contar para vocês quais são as minhas metas de leitura para ler até os 30 anos. Gente, cheguei aqui sim com mais um projeto de leitura e não sei se vai dar certo porque, olha, são muitos livros e eu tenho pouco tempo, mas eu queria fazer esse vídeo, eu queria fazer essa meta, então eu resolvi gravar, resolvi compartilhar com vocês. Mas antes de começar, eu já te convido a se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, deixa seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos que gostem de literatura e que gostem de cumprir metas literárias. E assim você me ajuda muito com a divulgação e o crescimento do canal. Na descrição do vídeo também eu sempre deixo o link para você comprar na Amazon. E comprando por este link você me ajuda com uma pequena comissão. E hoje vamos falar então sobre as metas que eu tenho para ler até os 30 anos. Hoje eu tenho 28 anos, eu estou para fazer 30 anos no mês de dezembro. No finalzinho de dezembro, ali no dia 26. Então, eu tenho ali um pouco mais de 13 meses para ler 30 livros. E como que eu resolvi fazer este projeto? Qual foi a escolha desses livros? Eu resolvi fazer 15 e 15. Então, serão 15 livros que eu quero ler mesmo até os 30 anos e 15 livros que eu quero reler até os 30. E cada um tem ali um motivo especial e eu vou compartilhar com vocês, porque quando a gente compartilha aqui, a gente fica mais motivado para seguir esta meta. Vou começar então com as releituras que eu quero fazer até os 30 anos. Fiz aqui uma pilha de livros, eles não estão em nenhuma ordem específica, não sei também a ordem que eu vou ler estes livros. À medida que o tempo for passando, eu vou encaixando eles ali nas minhas leituras mensais e vou compartilhando com vocês. Todos esses livros, nenhum deles tem vídeos aqui pro canal, porque são livros que eu li há muito tempo, então provavelmente eu ainda nem tinha canal quando eu li esses livros. Terá a oportunidade também de eu trazer uma resenha aqui pra vocês com as minhas opiniões. Vou começar, gente, com Na Natureza Selvagem, do Jon Krakauer. E ele vai contar a história do Chris McCandless, que é um jovem que largou tudo e foi fazer ali uma peregrinação nos Estados Unidos, sem dinheiro, só pedindo carona. Ele abandonou sua família, abandonou seus pais. E ele é aquele jovem que encontrou um ônibus abandonado lá no Alasca. Ele viveu um tempo ali e infelizmente ele faleceu lá naquele ônibus. Este aqui, gente, inspirou o melhor filme da minha vida, que é o Na Natureza Selvagem. Eu amo demais aquele filme. E eu queria muito reler este livro, porque quando eu li também eu amei, mas eu tenho mais lembrança do filme do que do livro, então quero muito pegar para reler este livro aqui. Esse é um livro que mexe muito comigo, ele tem um apego emocional, assim, porque eu sou uma pessoa que muitas vezes na minha vida eu tive vontade de largar tudo e fazer como Chris, seguindo aí os caminhos da vida, seguindo os caminhos pela estrada, mas a gente sabe que não é tão simples quanto parece. Outro livro que eu quero reler até os 30 anos é O Capitães da Areia, do Jorge Amado. Eu li esse livro quando eu estava na escola e Jorge Amado é um dos meus autores preferidos da vida. Eu já li vários livros dele, mas O Capitães da Areia foi o primeiro que eu li e já faz tantos anos, já deve fazer mais de 15 anos. Então eu quero muito pegar para reler e redescobrir essa história. Quero ler também, reler A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Este aqui é um livro que ele traz ali várias reflexões sobre a vida, vai contar a história de um juiz que já tá ali no final da sua vida, já está falecendo, já está morrendo, ele tá bem doente, e ele começa a refletir sobre como foi a sua vida, os valores que ele deu na vida. Enfim, é um livro bastante interessante pra gente que tá chegando ali na meia-idade. É engraçado falar isso, né, meia-idade. Chegar na meia-idade era chegar aos 30 anos e hoje em dia, né, 30 anos você ainda tá no ápice da juventude. Tenho aqui também duas peças de teatro que eu quero muito reler, também faz muitos anos que eu li. Tenho aqui Um Bonde Chamado Desejo e A Morte do Caixeiro Viajante, né, O Bonde Chamado Desejo do Tennessee Williams e A Morte do Caixeiro Viajante do Arthur Miller. São duas peças de teatro maravilhosas. Eu coloquei principalmente por conta de Um Bonde Chamado Desejo. Essa é uma peça que inspirou um filme, inclusive antigão. E é uma peça que eu gosto muito e faz muitos anos que eu li, então eu tava com muita vontade de reler, eu resolvi colocar ela aqui nessa lista. E tem um outro aqui
que é As Três Irmãs, do Chekhov, que também é uma peça de teatro que eu li na época que eu estudava teatro, e é uma peça de teatro incrível, que eu tenho muita vontade de reler. Faz muitos anos que eu li, eu adquiri essa edição num sebo há um tempo atrás, e eu ainda não peguei para reler, então coloquei nesta lista também, porque eu quero ler antes dos 30. A gente para tomar um café, para poder molhar a garganta, né, e continuar falando, porque eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Bom, o próximo livro que eu quero ler também é um livro que eu li quando eu era bem novinha, eu devia ter ali meus 11, 12 anos, que é O Reverso da Medalha, do Sidney Sheldon. Esse aqui, gente, é um livro que eu lembro que foi o primeiro livro que eu fiquei completamente, assim, fissurada. É um livro grandinho até, ele tem ali suas 600 páginas, é um calhamacinho. E eu lembro que foi o primeiro livro que me fez passar a noite em claro lendo. Enquanto eu não terminei este livro, eu não parei. Enfim, foi uma época que eu lia muito Sidney Sheldon. E eu quero muito reler, já faz muitos anos que eu li e que eu não leio nada dele. Então quero muito reler antes dos 30. O próximo também é um livro que eu já li 2 vezes e na primeira vez eu não gostei, na segunda vez eu gostei muito, e aí, quem sabe na terceira vez a gente tira a prova pra ver se realmente eu gosto ou não deste livro. Já vou aproveitar porque vai ter uma adaptação bem polêmica que tá aí pra ser lançada. Estou falando do Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Este é um livro que eu tive bastante dificuldade da primeira vez que eu li, depois na segunda vez que eu li eu já gostei muito mais da história. Vamos ver aí o que eu acho da terceira vez. O próximo livro é um dos livros que eu considero aí um dos meus preferidos da vida. E eu estou falando de Madame Bovary, do Flaubert. E faz tantos anos que eu li esse livro que eu não sei se eu ainda posso dizer que ele é um dos preferidos da minha vida. Tenho lembranças desse livro, poucas, porém algumas, e quero muito reler para ver se ele ainda está ali nos meus favoritos da vida. Outro livro que também eu acho que é um livro que mexeu muito comigo quando eu li, e eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos quando eu li. Eu estou falando de A Mulher de 30 Anos. E agora que estou aí prestes a fazer meus 30 anos, quero ler novamente Balzac, A Mulher de 30 Anos, e ver o que eu acho dessa história. Tenho um pouco de medo desse livro, de verdade, porque ele desperta sentimentos em mim que eu não sei explicar, mas são um pouco contraditórios, coisas que eu preciso tratar na terapia. Outro livro que também, já até comentei com vocês que eu quero muito reler este livro, é o Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu li Crime e Castigo também, era muito novinha. Eu lembro que eu gostei muito da história, mas eu acho que eu era muito ingênua, muito crua literariamente falando, assim, né? Minha bagagem literária era muito pequena. E hoje em dia eu acho que eu aproveitaria muito mais essa história. Eu sou completamente apaixonada pelos irmãos Karamazov, gosto muito do Dostoiévski, então quero muito ter uma segunda experiência com Crime e Castigo. Outro livro que também eu li na escola e eu quero dar uma segunda oportunidade para ele, para poder reler esta história, estou falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Amo Machado de Assis, adoro ler os livros dele e eu quero muito reler Memórias Póstumas e ter uma segunda experiência também, hoje 15 anos mais velha, bem mais na verdade, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos quando eu li esse livro, mas enfim, quero muito ler novamente com uma cabeça mais madura. Outro livro que também eu quero reler é O Anjo Pornográfico, do Rui Castro, a biografia do Nelson Rodrigues. E este não vai ser um livro que eu vou demorar tanto assim para ler. Estou fazendo o projeto de leitura das peças do Nelson Rodrigues, todas em ordem cronológica aqui no canal. É um projeto que já está no finalzinho, só falta o último vídeo, a última peça para eu liberar aqui para vocês. E à medida que eu estava lendo as peças do Nelson, eu também estava cortejando alguns pequenos trechos do Anjo Pornográfico. Mas agora que eu vou finalizar este projeto como um todo, eu quero pegar a biografia e reler ela do início ao fim. Já fiz isso quando eu estava na escola também, li uma edição que era da biblioteca da escola. Já contei aqui pra vocês, não é segredo pra ninguém, que é um dos meus dramaturgos preferidos e eu quero muito reler essa biografia. E sem contar, gente, que Rui Castro é um biógrafo maravilhoso. Eu adoro a escrita dele. Quero muito reler o Frankenstein, da Mary Shelley. Também foi um livro que eu li há muitos anos atrás. Tenho
bastante lembrança da história ainda, mas eu quero ter uma segunda oportunidade com ele antes de fazer meus 30 anos. Outro livro que também é um livro que por muito tempo esteve ali nas minhas listas de favoritos da vida é A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas, Filho. E este é um livro que eu preciso reler, gente, porque faz muitos anos. E ele ficou na minha lista de favoritos por muito tempo e só que eu não lembro nada da história dele. Então como é que eu vou falar que ele é um favorito da vida se eu não me lembro de absolutamente nada da história? Eu preciso reler este livro. E o último dessas releituras, que também eu quero muito ler, é um livro um pouco controverso para mim. Eu estou falando do Leitor, do Bernard Slink. Eu tenho esse livro, inclusive, mas eu não peguei ele. Esse é um livro que eu adoro a adaptação cinematográfica que tem dele. É uma história espetacular, mas quando eu li o livro, eu não gostei. Só que o filme é maravilhoso, então eu preciso reler este livro para saber se realmente o meu problema foi com a escrita do Bernard Slink ou se foi com a história, enfim. Preciso reler este livro e reassistir ao filme. O filme é muito bom, eu tenho bastante lembrança dele, mas eu lembro que eu não gostei do livro. Bom, gente, esses são os livros que eu quero reler. Agora eu vou compartilhar com vocês os livros que eu quero ler pela primeira vez. Livros que ainda não rolou fazer essa leitura, mas antes dos 30 vai rolar. Então vou começar com O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Gente, esse livro já apareceu em metas de leitura pro ano. Esse livro aqui eu já tentei ler ele algumas vezes, mas não rolou. Eu tenho um sério problema com este livro. A leitura não vai, principalmente porque ele tem vários trechos em latim e isso acaba me travando, porque eu quero ficar traduzindo isso e não sei se a edição não tava rolando, mas antes dos 30 eu quero muito ler O Nome da Rosa, do Umberto Eco. O próximo livro, gente, é uma trilogia, mas se eu ler o primeiro livro, eu já tô bem feliz. Estou falando do Senhor dos Anéis, do Tolkien. Gente, eu nunca li Tolkien, eu nunca assisti o filme do Senhor dos Anéis, eu sempre dormia no começo do primeiro filme, eu nunca consegui terminar de assistir aquele filme, mas eu tenho muita vontade de ler essa história. Então, se eu ler pelo menos o primeiro livro, eu já tô muito feliz. Então ele tá aqui na minha lista. Esse livro também eu acho que já entrou em metas de leitura pro ano, mas não aconteceu. Outro livro que também eu quero muito ler, que eu comecei a ler, eu li até a metade. Na verdade, gente, eu li até aqui, ó, tem até o marcador. E eu não finalizei, eu estou falando de On the Road, do Jack Kerouac. Esse é um livro que eu tenho muita vontade de ler. Eu tava gostando bastante da história, mas por algum motivo eu não finalizei. Mas isso já faz tantos anos que eu preciso começar a ler a história do início novamente. Ele é muito importante para a geração Beat, que é uma geração que me interessa bastante. É uma época que me interessa bastante. Mas olha só, não finalizei. Mas vou pegar para ler ele novamente antes dos 30, essa leitura vai. Eu também quero conhecer um autor novo antes dos 30 anos, que é o Thomas Mann. E eu peguei O Eleito, do Thomas Mann, para poder ler. Esse livro também já esteve em metas anuais de leitura, mas enfim, não aconteceu. Mas dessa vez eu quero pegar. Esse é o único livro do autor que eu tenho aqui em casa, foi por isso que eu coloquei ele na minha lista, mas eu tenho muita vontade de conhecer toda a obra dele. Vamos começar com O Eleito. Depois um livro que está aqui em casa há muito tempo, mas, gente, confesso que eu tenho um pouco de medo de me aventurar nessa leitura. Eu estou falando da Divina Comédia, do Dante Alighieri, mas eu acho que esse é o tipo de livro que precisa estar aí na sua bagagem literária da vida. Então, vou colocar... Ele vai estar na minha meta aqui e eu vou me aventurar, eu prometo que eu vou tentar ler a Divina Comédia, eu vou perder esse medo que eu tenho, mas coloquei ele aqui na lista. O próximo também é um livro que eu comecei, eu estava amando a leitura e por algum motivo eu parei e não continuei. E aí depois, para retornar para essa leitura, eu ficava pensando, mas eu vou retornar da onde eu parei e eu começo ele novamente. Eu estou falando de It, a Coisa, do Stephen King. Eu li... pouco, né? Comparado ao tamanho do livro, eu li ali 230 páginas. Mas eu estava gostando bastante, eu quero muito ler este livro antes dos 30. Então coloquei ele aqui nessa meta. Não sei ainda se eu vou retornar e ler o começo, eu acho que sim. Apesar de que eu tenho bastante lembrança, não faz tanto tempo assim que eu comecei a ler esse livro e larguei. E então talvez eu
passe aí por cima. Ai, não sei, eu fico meio... Ai, tem que voltar e ler tudo de novo, porque eu vou perder alguns detalhes. Mas eu vou decidir e volto para esta leitura. Bom, continuando, outro livro que eu adquiri faz pouco tempo, mas é um livro que eu já quero ler há muito tempo, é o Dois Irmãos, do Milton Ratum. Esse livro, inclusive, ele tá aqui na minha mesa já faz um tempo para eu poder começar a ler ele. E vou colocar ele aqui na minha metinha, porque eu quero muito ler ele logo. Outra série de livros que eu comecei a ler há muitos anos e não finalizei, na verdade eu só li o primeiro volume. Eu estou falando de As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. Eu estava adorando essa história, gente. Li o primeiro livro, gostei muito, mas eu não continuei. Acho que eu comecei o segundo e não foi pra frente. E aí depois eu queria começar novamente a série, mas fui deixando pra depois e nunca acontecia. Então eu quero muito colocar ele na minha meta de leitura antes dos 30. Este aqui é o primeiro volume. Se eu ler o primeiro, eu já estou feliz, mas eu quero continuar a série, né, gente? Porque também não adianta eu ler só o primeiro e largar igual eu fiz da outra vez. E outro livro que também já esteve aí nas minhas metas para o ano e não aconteceu, Ana Karenina, do Tolstói. Adoro Tolstói. Guerra e Paz é um dos meus livros preferidos da vida e eu quero muito ler Ana Karenina. Já faz bastante tempo aqui me esperando, então dessa vez esse livro tem que acontecer. Outro livro que também eu já ensaiei para começar a ler ele várias vezes e não aconteceu ainda. Estou falando do Homem que Ri, do Victor Hugo. Os Miseráveis é um dos meus livros preferidos da vida. Eu quero muito ler outros livros do Victor Hugo. Na verdade, eu li só Os Miseráveis e O Último Dia de um Condenado. Os próximos livros que eu vou citar aqui são livros que eu ainda não tenho, mas eu quero ler antes dos 30. E eu vou começar falando sobre Admirável Mundo Novo, que na verdade é um livro que tinha aqui na coleção, mas era um livro do meu irmão e tá lá na casa dele. É o único que falta ali dos clássicos, das distopias, que eu ainda não li. Então eu quero concluir isso. Já li o Nós, já li Laranja Mecânica, já li 1984, já li Fahrenheit 451. Só falta mesmo o Admirável Mundo Novo e eu quero muito ler este livro antes de fazer 30 anos. Depois eu quero ler O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu acho que vai ser uma história que eu vou gostar muito. Eu amei a leitura da Casa das Sete Mulheres, que é uma história que se passa ali durante a Revolução Farroupilha. E é um tema que me interessa bastante na literatura, então eu quero muito ter o contato de ler ali O Tempo e o Vento. Não só esse, mas eu quero ler muito a obra como um todo do Érico Veríssimo. Mas eu vou colocar aqui O Tempo e o Vento, que já faz, tempo que eu quero ler e ainda não aconteceu. Quero ler também A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. É um livro que eu quase comprei algumas vezes, já comprei para dar de presente, mas eu nunca li. Da Isabel Allende eu só li um livro dela, que eu acho que é O Jogo de Reaper, que é um livro de história policial, enfim, nada a ver com a literatura fantástica pela qual ela é bem conhecida. Então eu ainda quero ler A Casa dos Espíritos. Outro livro que também é um clássico aí da literatura e que eu tenho muita vontade de ler é O Senhor das Moscas, do William Goldmund. Acho que é assim que se fala o nome do autor. É um livro que se passa numa ilha, enfim, tenho muita curiosidade de ler esse livro e eu quero ler ele antes dos 30. E para finalizar a minha lista, o último livro que eu vou colocar nesta meta de leitura é A Cor Púrpura. A Cor Púrpura é um livro que eu também não tenho, mas eu tenho muita vontade de ler. Eu acho que saiu um filme, uma série recentemente baseado neste livro e eu queria assistir, mas não vou assistir antes de ler o livro. E gente, foi isso, esses são os 30 livros que eu quero ler antes dos 30 anos, 15 releituras e 15 novas leituras. Se eu vou dar conta, não sei, mas eu acho que dá, é possível, possível é. Eu só preciso me organizar, colocar esses livros, ir encaixando eles nas minhas leituras. Existem livros que são maiores, existem outros que são mais fininhos. Então eu vou ter que me organizar bem para dar conta de tudo, mas eu acho que é possível. E aí eu vou compartilhando com vocês as minhas impressões. E no final, quando eu fizer meus 30 anos, a gente para aqui para conversar e ver o que deu, né? Qual foi o saldo se eu conseguir completar essa meta. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Um beijo grande e até mais!